Olá, tudo bem? Viajando no tempo significa usando a sua mente como a máquina do tempo. Aliás, você já vem fazendo isso. Você não viaja para o seu passado de vez em quando? Você às vezes não imagina o futuro? Pois é, você está usando essa máquina para viajar. Só que você viaja como apenas observador. O que nós vamos mostrar aqui é como que você usa essa viagem para fazer uma modificação e com isso você trazer a sua energia vital para o aqui e agora. Imagina a seguinte situação: você pega um cigarro, você leva ele aí fora, coloca ele contra a luz solar. Você acende o cigarro? Claro que não. Mas se você colocar uma lente convergente, você deve ter feito isso quando criança, e colocar o cigarro no foco da lente convergente, você acende o cigarro, não é verdade? Por que você acende? Porque agora você concentrou a energia solar que passou pela lente num ponto único. Essa concentração faz acender o cigarro. É tão óbvio, não é? A mesma coisa ocorre conosco. Se você pegar a sua energia vital e espalhar ela entre o passado e o futuro, não sobra energia para o aqui e agora. Se por outro lado você for capaz de concentrar isso tudo no aqui e agora, sem resquícios de passado ou de futuro, você vai poder fazer coisas que parecem milagrosas, porque você está utilizando energia no momento presente, no aqui e agora. Mas o que acontece de um modo geral? Você às vezes quer utilizar, mas dentro de você existem crenças que vvão contra. Então tem-se o que na psicologia se chama de dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é quando você faz uma coisa e lá no fundo você não gostaria de fazer, então faz. Então, por exemplo, você gosta de dizer sim para os seus amigos, né? Se um amigo lhe pede um favor, e você pode fazer o favor, na hora que você fala não, faz. Há uma dissonância cognitiva. Quando um inimigo lhe pede um favor, você fala não sorrindo, não é verdade? Você não tem esse problema. Então, de onde que vem essa dissonância cognitiva? Essa dissonância cognitiva vem de resquícios do passado ou do futuro, que você criou na sua mente e você carrega com você. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagine você com 7 anos de idade. Você não tem nem capacidade cognitiva direito ainda. Você sabe que você vai num lugar importante porque eles colocaram a melhor roupa que você tem. Eles te levam num lugar onde tem alguém pregando, seja um padre, seja um pastor. Ele está dizendo lá o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. Você sai de lá, seu pai lhe leva no zoológico, tem aquele animal enorme. Você perguntou: pai, que animal é aquele? Aquilo ali, meu filho, minha filha, aquilo ali é um camelo. Você chega em casa, você pega a agulha de costura da sua mãe e você lembra do que foi dito: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. E você com 7 anos de idade, você declara: eu quero ser pobre, porque eu quero entrar no céu. Só que eles esqueceram de falar para você que aquele fundo de agulha que eles estavam se referindo não é o fundo de agulha de costura da sua mãe. É uma portinhola que existia nas muralhas de Jerusalém, tinha os portões, e dentro dos portões tinha umas portinholas chamadas fundo de agulha, que ela foi feita para camelo passar. Quando um camelo chegava depois das 6 horas da tarde, eles não abriam os portões, eles abriam o fundo de agulha. Só que tem um problema: para o camelo passar pelo fundo de agulha, ele tem que primeiro passar de joelho, o que não é muito difícil para camelo. E segundo, ele tem que passar descarregado, tem que tirar a carga dele. É a mesma história. Para você entrar no reino dos céus, você tem que entrar humildemente. E você não vai levar seus bens materiais, não é verdade? O caixão não tem gaveta. Mas entre isso e você não entrar no céu é bem diferente. Mas se você criou esta crença, e agora você está no aqui e agora, trazendo essa crença com você, quando você começa a ganhar dinheiro, começa a ver o que eu chamei de dissonância cognitiva. Porque você tem agora 2 crenças: uma que você quer ganhar dinheiro e outra que gente rica não entra no céu. Então aquilo entra, uma começa a fazer sabotagem da outra. E você então começa a fazer o que nós chamamos de racionalização. Então você começa a racionalizar o processo. E isso neurotiza. O que é racionalização? Imagina a seguinte situação: eu hipnotizo alguém e eu digo para a pessoa durante a sessão hipnótica, quando você voltar dessa sessão hipnótica, tem um guarda-chuva ali no canto, eu gostaria que você fosse lá e abrisse ele 3 vezes. Isso chama-se sugestão pós-hipnótica. Traga o sujeito de volta da hipnose, ele vai lá, pega o guarda-chuva e abre 3 vezes. Eu pergunto para ele: o que você está fazendo? Eu estou abrindo esse guarda-chuva. Para quê?
acaso chova. Ele não sabe por que ele está abrindo o guarda-chuva. Ele racionalizou. Ele criou uma explicação racional. Ele nem sabe por que ele está abrindo o guarda-chuva. É a mesma história. Se você começa a ter essas dissonâncias, você começa a criar racionalizações. Ah, dinheiro não é importante. Quem fala que dinheiro não é importante vive numa outra realidade. Porque você vai na cadeia, 99% das pessoas estão lá por causa de quê? Problema de dinheiro. Por que as pessoas se divorciam? Mais de 85% é por causa de briga de como gastar o dinheiro que eles ganham. Então você vai falar que dinheiro não é importante? Enquanto você estiver se preocupando em pagar suas contas do fim do mês, quer você queira, quer você não queira, dinheiro é importante para você. Dinheiro só deixa de ser importante o dia que você tem o bastante, e aí sim você vai se preocupar com coisas mais importantes que dinheiro. Não é verdade? Então essa tecnologia vai lhe permitir, e já está lhe permitindo, liberar essas crenças antigas, diminuir essa dissonância cognitiva, diminuir a sua racionalização, e com isso você continua vivendo no aqui e agora. Continuamos. Olá, tudo bem? Conhecendo sua força. Você não tem nem ideia a força que você tem dentro de você. É igual um iceberg. O iceberg está 10% fora da água e 90% dentro da água. Você olha na superfície e você vê só aquele pouquinho. É a mesma história. Só que a nossa força está a nível inconsciente. Você conhece a história da mulher que estava dirigindo numa estrada deserta do Texas e a picape dela quebrou? E ela foi consertar a picape e ela colocou o macaco para trocar o pneu que tinha furado também, etc. Na hora que ela estava levantando a picape, o filhinho dela de 4 anos de idade saiu de dentro da cabine e entrou debaixo da picape. E o macaco empenou e o menino ficou preso debaixo da picape. E ela foi lá e levantou, com menos de 50 quilos a mulher, levantou a picape para o menino sair. Agora eu lhe pergunto, de onde que ela tirou essa força? Do inconsciente. Diz que o Fernão Cortés, que conquistou o México, um dia ele estava passeando com os amigos dele a cavalo e eles foram atacados por uma tribo indígena. E eles começaram a matar o pessoal, os índios inclusive flecharam o cavalo morreu, e o Fernando Cortés saiu correndo e os índios atrás, e ele pulou um desfiladeiro. Eles pegaram essa distância que o Fernando Cortés pulou com toda aquela armadura dele, levaram para um campo de atletismo americano, e dificilmente um atleta consegue pular aquela distância que o Fernão Cortés pulou com a armadura. Por que ele pulou? Porque ele estava motivado. Ou ele pulava ou ele morria. De onde que ele tirou essa força? Ele tirou essa força do inconsciente. Então você tem que aprender a usar esse tipo de força. Você tem que acertar por dentro para depois acertar por fora. Você conhece a história do executivo que chega em casa com uma mala, com a maleta cheia de trabalho para o dia seguinte? Ele tem um filhinho de 6 anos de idade, querendo brincar com ele. Seu pai, vamos brincar, pai, vamos brincar. Ele diz, não, meu filho, eu não posso brincar, seu pai está ocupado. E o menino continua insistindo. O que ele faz? Ele abre o jornal e ele vê o mapa do mundo. Aí ele tem uma ideia. Ele pega o mapa do mundo, corta tudo em pedacinhos, entrega para o menino e diz, seu filho, você monta isso aí, quando estiver prontinho, o pai brinca com você. Pensando que o menino ia gastar pelo menos 1 hora. 5 minutos depois volta o menino, pai, está pronto. Ele fala, não é possível. Ele chega lá, está tudo montadinho. Aí ele pergunta para o menino, como é que você conseguiu isso? Isso é muito simples, pai. O jornal que o senhor me deu, do outro lado, tinha um retrato de um homem. Eu coloquei o homem certo, quando eu virei, o mundo estava certo. Não é isso? Quando você está certo, o mundo está certo. Não tem nada errado com o mundo. O mundo, o universo, é um lugar paradoxal, potencialmente abundante, feito para todo mundo ganhar. Ah, se eu me mudasse dessa cidade, eu resolveria o meu problema. Sabe por que você não resolve o seu problema? Porque quando você muda, você leva você com você. Este é o problema. Se você pudesse deixar você lá, seria diferente. Mas como você leva você com você, é o que acontece. Então o que você tem que fazer na realidade não é o que São Tomé dizia. São Tomé dizia o seguinte, eu tenho que ver para crer. O nosso trabalho aqui é exatamente o contrário. Você tem que crer para ver. Porque se você tiver que ver para crer, você vai estar sempre comendo poeira de alguém. As grandes descobertas, as grandes invenções do mundo ocorreram exatamente o contrário. Pessoas que acreditaram e manifestaram. Então você tem que mudar esse paradigma. Você tem que fazer uma mudança no seu pensamento. Você tem que passar a acreditar, porque você só vai ver aquilo que você acredita.
Então, para você mudar isso e passar a acreditar em coisas que você não acreditava antes, você tem que mudar o seu modo de pensar. Você tem que começar a excluir coisas da sua vida e você tem que começar a incluir novas coisas. Porque se você não excluir, não tem lugar para incluir. Você imagina no seu guarda-roupa, por exemplo. Você quer comprar roupa nova, você já tem um guarda-roupa cheio. O único jeito de você colocar roupa nova é você tirar as roupas velhas. Não é verdade? Você conhece a história do sujeito que quer ser mestre, e ele vai no mestre Zen e se apresenta como discípulo, e ele começa a conversar com o mestre Zen, e o mestre pergunta: você quer chá? Ele começa a servir chá para ele, ele coloca a xícara, e o mestre Zen vai enchendo a xícara, vai enchendo, começa a transbordar, e o discípulo não aguenta. Seu mestre, será que o senhor não vê que está tornando? Ele falou: exatamente. Será que você não está vendo que a sua mente já está cheia? Você já chegou aqui transbordando. Não existe lugar para o meu conhecimento. Então, o indivíduo às vezes anda com a mente transbordando de conhecimentos inúteis, que você deve excluir. Você tem que mudar as crenças. Você tem que incorporar coisas novas. Você tem que concentrar nas suas qualidades e não nos seus pontos fracos. Você imagina um sujeito com 1,50 m querendo jogar basquete. Não dá, né? Você imagina um sujeito com 2,20 m querendo ser jockey. Não tem jeito. O cavalo nem sairia do lugar. Então, para você começar a mudar esse processo, para você entrar em contato com essa força dentro de você, você tem que começar a descobrir quais são os seus talentos, quais são as suas qualidades, quais são as 5 principais qualidades que você tem. Você já escreveu alguma vez? Porque é importante, não é só você pensar, não. Descobriu-se recentemente que, o que os antigos já sabiam, que se você escrever, codifica de uma forma muito mais forte no seu cérebro. Então eu recomendo que você faça um exercício de casa, faça uma tarefa de escrever as suas 10 qualidades. Você pode escrever qualidades que você já tem e gostaria de aumentar, ou qualidades que você não tem e gostaria de incorporar. Porque à medida que você faz isso, à medida que você entra em contato com essas suas qualidades, o que vai acontecer é que você vai conhecer cada vez mais essa força que existe dentro de você. E o segredo não é você se comparar com os outros, é você se comparar com você mesmo e acompanhar a sua evolução. Porque se você começa a se comparar com os outros, sempre vai ter alguém mais bonito que você, sempre vai ter alguém mais forte que você, sempre vai ter alguém mais jovem do que você, sempre vai ter alguém mais rico do que você. Então você vai estar sempre frustrado. Agora, se você compara você com você mesmo e acompanha a sua evolução, isso serve de estímulo para você continuar evoluindo. Então, além das suas qualidades, eu gostaria de saber dos seus hábitos, quais que você quer excluir, quais que você quer manter e quais novos hábitos que você quer incluir na sua vida, na sua tarefa diária. E lembre-se, algo para se tornar hábito tem que ser feito, pensado, manuseado pelo menos 21 vezes. Se você passar fio dental nos seus dentes 21 dias seguidos, eu lhe garanto que você vai passar para sempre. Igual você faz com escovar os dentes. Mas se você fizer uma vez ou outra, você vai passar o fio dental uma vez ou outra, como a maioria faz. Então você, para criar um hábito, você tem que pôr energia nisso. E depois desse hábito criado, por exemplo, se você criar o hábito crer para ver, ou seja, eu acredito para manifestar, teste isso na sua vida. Crie alguma coisa e procure manifestá-la. Tudo no universo físico é criado 2 vezes. Primeiro você cria, depois você manifesta. Você entendendo esse processo é fundamental. E lembre-se da história do executivo. Se você está certo, o mundo está certo. Até lá. Olá, tudo bem? Destruindo seus fantasmas. Ou seja, aqueles complexos de inferioridade, aquilo que aconteceu com você no passado e que você vem trazendo com você para o futuro. A analogia que eu vou fazer para você é muito simples. Você imagina um jarro cheio de balas. Tem balas amarelas, balas azuis, balas verdes. Imagine que essas balas representem o seu passado. Imagine que as amarelas representem aquelas balas que você não gostaria dentro do jarro. Ou seja, coisas que ocorreram com você que foram traumáticas. Como é que você elimina isso de dentro do jarro? Olha, você pode ir lá e pegar uma por uma e jogar fora.
Chama-se terapia. Funciona? Claro que funciona. Qual o outro jeito? Você começa a colocar outras sob pressão e automaticamente as amarelinhas sairão do jarro, não é verdade? O que é colocar outras sob pressão? Coloca outras de outras cores. Você coloca outros sonhos, outras realizações, e você começa a preencher a sua vida com novas visões. Para fazer isto, você tem que entender que o contexto onde você vive é muito importante. Se você quer aprender a voar com águias, você não pode viver em terreiro de peru. Já é difícil nadar contra a correnteza, principalmente com peso no pescoço. Quer dizer, às vezes você tem amigos que puxam você para baixo. Você tem que tomar cuidado com isso, porque do contrário você não vai conseguir fazer essa evolução que nós estamos discutindo aqui. Talvez você tenha que se livrar dessa amizade. Talvez esteja ali prejudicando. Você tem que avaliar, porque a vida é sua. Eu gostaria de apresentar para você agora um modelo psicológico que vai lhe ajudar muito. O modelo é o seguinte: pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então vamos estudar isso detalhadamente. Se eu lhe perguntar qual foi o pior dia da sua vida, você vai começar a pensar em coisa triste, você vai começar a se sentir triste, daqui um pouquinho você está chorando, não é verdade? Se eu perguntar para você qual foi o melhor momento que você já viveu até hoje, você vai começar a pensar em coisa alegre, você vai começar a se sentir alegre, daqui um pouquinho você está sorrindo, não é verdade? Então, ó, pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Você vai dizer, não é o meu caso. Eu, quando me dou conta, já estou gritando com a minha mulher. Bom, sabe por que você está gritando? Porque o pensamento, o sentimento aconteceu tantas vezes que isso ficou no automático. Então, você trabalhando com esse processo, pensamento, sentimento, comportamento, você vai ver que você tem controle da sua vida. Porque a única coisa que você tem que controlar realmente hoje são os seus pensamentos. Só que você tem 50 mil pensamentos por dia. E os estudos mostram que a maioria, 95% dos pensamentos são negativos. Ou seja, e além disso, sabia mais? 85% dos pensamentos que você tem hoje, você já pensou neles ontem. Ou seja, viram uma constante. Por exemplo, tem gente que carrega sentimento de culpa a vida inteira, de uma coisa que fez quando tinha 5 anos de idade. Eu me lembro de um caso de uma moça com 35, que ela carregava um sentimento de culpa quando ela tinha 6 anos. A mãe dela pôs ela tomando conta da irmã que tinha 3 e saiu. E a irmã teve um acidente e ela se sentia culpada. Com 35 anos de idade, ela carregava essa culpa, esse sentimento de culpa. Eu quero que você avalie o seguinte: quais são os sentimentos de culpa que você está carregando? Aquelas balinhas amarelinhas que tem lá. Ou você pode até carregar ansiedade. Só que culpa é um sentimento do passado. A ansiedade é um sentimento do futuro. Você não se sente culpado por uma coisa que ainda não aconteceu. E você não se sente ansioso por uma coisa que já aconteceu. Então, se você aprende a viajar no tempo, como nós falamos no vídeo passado, se você aprende a viajar no tempo, você pode fazer o futuro virar passado e o passado virar futuro. E com isso, alterar essa dinâmica. A outra coisa importante para você diminuir essas amarelinhas é você perdoar. O perdão, antes de ser um sentimento de amor, é um ato de inteligência. Antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Porque só não perdoa quem é burro. Ele diz assim: eu não vou perdoar o meu pai pelo que ele me fez. Aí eu pergunto: onde é que está seu pai? Aí ele já morreu. Ele vai ficar muito sem dormir mesmo essa noite por causa disso. Não vai fazer diferença nenhuma para ele. Então essa falta de perdão é burrice. Porque quando você tem falta de perdão, você carrega no seu coração 24 horas por dia esse sentimento que vai prejudicar o seu pensamento, que vai prejudicar o seu sentimento, que consequentemente vai prejudicar o seu comportamento. Então eu tenho uma técnica que eu ensino, que é para você fazer como se você estivesse esculpindo você de novo, como se você fosse o arquiteto que estivesse recriando você. Nós já trabalhamos com isso em vídeos passados, mas uma coisa que você pode fazer é você escrever uma carta de amor para você. Então você pode começar uma carta dizendo assim: querido, querida, e é você mesmo. E você começa a descrever como se você estivesse apaixonado por essa pessoa. E nessa paixão você vai descrever as qualidades, os momentos difíceis, as culpas que essa pessoa tem, e etc. E nesse processo de você escrever essa carta, é você estar recriando você linguisticamente.
Não adianta só você escutar o vídeo, não adianta só você achar interessante o que eu estou discutindo. Para isso realmente ter um impacto no seu dia a dia, para isso realmente mudar essa dinâmica de pensamento, sentimento e comportamento, faz necessário que você escreva essa carta. E uma vez escrita essa carta, você pode passá-la limpo, você pode colocá-la num lugar onde você tem acesso a ela diariamente. E quando você estiver deprimido, quando você estiver triste, o melhor antidepressivo que eu conheço é ler essa carta. Não te dá dependência, não tem efeito colateral, não dá sonolência, nada disso. E ao mesmo tempo você está reforçando essas qualidades, e reforçando as suas qualidades, você está preenchendo com bolinhas, com balas de outras cores, e com isso você está destruindo os seus fantasmas. Até logo. Olá, tudo bem? Criando o seu futuro. Se você não criar o seu futuro, alguém vai criá-lo para você, talvez de uma forma que você não goste. Então é melhor você criar o seu. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: é muito difícil prever, principalmente o futuro. O único jeito que eu conheço de prever o futuro é inventá-lo. E como é que você inventa o futuro? Você inventa o futuro aprendendo a trabalhar com a tecnologia de linha de tempo. Você tem na sua estrutura neurofisiológica um jeito de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. Se eu lhe perguntar, você escovou os dentes ontem? Você escovei. Você escovou os dentes hoje? Você escovei. Você escovou os dentes amanhã? Você diz não. Amanhã ainda não chegou. Aí eu lhe pergunto, como é que você sabe que ontem era ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou? Você vai dizer, eu sei porque sei. Pois bem, existe um modo dentro do seu cérebro de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. No momento que você aprende como que o seu cérebro codifica tempo, você pode fazer o passado virar futuro e o futuro virar passado. E com isso você pode criar memórias do futuro do mesmo modo que você tem memórias do passado. E quando você cria memórias, fica mais fácil de se manifestar. Então nós somos animais linguísticos, eu já falei isso em vídeos anteriores. Através da linguagem nós somos capazes de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa a sua infância, não interessa o que aconteceu com você, você pode transcender, começar de novo. Para você transcender, para você começar de novo, você precisa trabalhar num tripé. O primeiro é escolha, segundo é mobilidade e terceiro é mudança. Primeiro você tem que saber escolher. Você diz, não, eu sei escolher. Provavelmente você não sabe. Sabe por quê? Você escolhe aquilo que é possível. Você não escolhe aquilo que você realmente quer. Você imagina uma criança, escolhe um presente de aniversário e pede para o pai e para a mãe, chega no dia do aniversário, ela ganha outro. Essa criança decide o seguinte: eu nunca mais vou escolher o que eu quero. Eu vou escolher aquilo que eu acho que é possível, porque eu não vou ficar frustrado. É a mesma coisa com você. Você já escolheu o impossível? Isso é que nós queremos discutir aqui. É a escolha do impossível. Esse curso não é escolher aquilo que você acha que é possível. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo você fazer escolhas. Existem escolhas que são fundamentais. Por exemplo, eu escolho ser a força criadora na minha vida. Isso é uma escolha fundamental. Porque as pessoas, de um modo geral, tudo que acontece de bom com elas, elas dizem, é meu crédito. Acontece de ruim, não tem nada a ver com isso. Não tem também. Porque se você tem um crédito pelas coisas boas, você também tem que ter um crédito pelas coisas ruins. Você, quando faz uma escolha, que nós chamamos de escolha primária, você faz também uma série de escolhas secundárias. Se eu escolher tonificar os meus músculos como escolha primária, eu estou simultaneamente escolhendo levantar mais cedo, ir para a sala de musculação, fazer ginástica, tomar banho, etc. Então, no momento que você faz uma escolha, você nunca faz uma escolha só, você faz uma série de escolhas. E se as escolhas, você tem direito de fazer a escolha, agora você não tem direito de escolher as consequências. Porque às vezes você faz a escolha e a consequência vem do modo que você não gosta. O seu livre-arbítrio está em fazer a escolha e não escolher as consequências. Muitas vezes você faz uma escolha que você acha que é certa e no fim você vai ter consequências drásticas. Mas feita a escolha é a primeira coisa. Depois de feita a escolha, você tem que gerar alguma coisa, ou seja, uma mobilidade. Você tem que ter uma ação.
porque tem que acontecer alguma coisa entre a sua escolha e se manifestar. Esta manifestação, então, gera mudança. Você diz, mas e se eu escolher uma coisa que eu escolho ser sadio e eu tenho câncer, como é que fica? Bom, se você escolher ser sadio, não é da boca para fora só não. Essa escolha tem que estar impregnada no seu cérebro. Você muda a sua ecologia. Se eu for lá na floresta amazônica e cortar as árvores, eu não preciso convidar animais de florestas para se mudar de lá. Eles vão sair de lá, não é verdade? Eu não preciso convidar animais de deserto para mudar para lá. Eles vão mudar para lá espontaneamente. Por quê? Eu mudei a ecologia da floresta. Passou a ser deserto. Se um indivíduo diz eu escolho ser sadio fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, há uma mudança na ecologia. Então um câncer não fica no organismo sadio, ele vai embora. Por incrível que pareça. Só que, claro, isso não ocorre da noite por dia. Porque no processo criativo, nós temos 3 fases. Você tem a fase da germinação, a fase da assimilação e a fase da conclusão. A fase da germinação, eu tenho uma ideia. Eu tive uma ideia. Você já notou quando você tem uma ideia nova, tem muita energia? O universo sabe que quando você tem uma ideia, para você decolar um avião, você precisa de uma energia enorme. Você já imaginou se o avião gastasse a mesma quantidade de combustível que ele gasta para levantar voo? Cada 30 minutos tinha que parar para abastecer. Então, na germinação existe uma grande energia despendida. Aí entra num processo de assimilação. É um processo lento. Se você planta uma semente, não adianta você ir lá no dia seguinte ver se nasceu a plantinha. Não nasceu ainda. Mas se você pegar aquela semente e levar um microscópio, você vai ver que dentro da semente estão ocorrendo muitas reações bioquímicas que não está visível a olho nu. Se você quer andar de bicicleta, você anda, monta a primeira vez, cai, monta a segunda, cai, monta a terceira, cai, monta a oitava, cai, monta a nona, anda. Você não pode pular da primeira para a nona. Mas quando você estava andando a sexta, a sétima, a oitava, a sensação que você tinha é que você não estava aprendendo, não é verdade? E de repente você andou. Isso chama-se assimilação. Aquilo, o organismo vai incorporando aquilo. E tem gente que germina uma ideia, quando entra na fase da assimilação, diz, eu tive a ideia errada, eu vou abrir outro negócio. Ele abre outro negócio, antes de começar a dar lucro, ele vai mudando para outro, para outro, para outro. E aí isso aí vai ficar acumulado no cérebro do sujeito, ele nunca conclui nada. Se você não conclui o que você germinou, você não libera energia para novas germinações. Então chega uma hora que o seu cérebro satura, você começa a ter insônia, você perde o entusiasmo pela vida e etc. Então como é que eu resolvo isso? Muito simples. Você diz assim, quer ver? Eu vou tomar café da manhã. Eu estou tomando café da manhã. Eu terminei de tomar o café da manhã. Eu vou dirigir para o trabalho. Estou dirigindo para o trabalho. Cheguei para o trabalho. Cheguei ao trabalho. Então você vai fazendo germinação, assimilação, conclusão. O seu cérebro treina nisso. Quando você diz assim, eu vou abrir uma empresa, o cérebro diz, poxa, ele falou que ia tomar o café da manhã, tomou. Ele falou que ia dirigir para o trabalho, ele dirigiu. Ele falou que vai abrir uma empresa, vai sim, vamos abrir. Parece uma coisa simples, parece uma brincadeira, mas tem um impacto enorme na sua vida. E à medida que você vai fazendo essas escolhas, talvez entre em conflito com outras escolhas que você tenha feito. E Pablo Picasso dizia o seguinte, não existe construção sem destruição. Você quer construir uma casa? Você tem que furar o buraco. Não é verdade? Você tem que estragar o solo. Você tem que derrubar a árvore para fazer para madeira. Você tem que quebrar a pedra para fazer a brita. Então, do mesmo modo, se você está querendo construir novas coisas na sua vida, criando seu futuro, provavelmente você vai ter que destruir algumas das coisas concluídas. Às vezes você tem que sair de um relacionamento que não esteja funcionando, e etc, etc. Então não é só fazer, não é só construir, você tem que destruir também. Não existe construção sem destruição. E um modo de você fazer isto é uma técnica que você vai fazer viajando para o futuro. Você vai pegar e escrever uma carta para o seu melhor amigo ou amiga, datada de agora 6 meses, do dia que você está assistindo isso aqui, você coloca 6 meses para frente, e a pessoa pode ser até falecida, já não faz diferença, e você vai escrever uma carta contando para essa pessoa o que aconteceu de bom com você nos últimos 6 meses. E você escreve com o verbo no passado, como se já tivesse acontecido, só que é para frente. E você guarda essa carta e você lê essa carta 2 vezes por mês. E você vai ver que você estará criando o seu futuro. Você acabou de fazer, quando você escreve essa carta, você acabou de fazer as suas escolhas. Mas cuidado com aquilo que você escrever.
Porque aquilo que você colocar lá, provavelmente vai acontecer. E nada é de graça no universo. Tudo tem um preço. Até lá. Olá, tudo bem? Descubra suas metas. É muito difícil você explorar um território sem um mapa, não é verdade? Você imaginou você viajando pelo Brasil sem ter noção do que é norte, sul, leste, oeste? Imagine que você esteja a 40 minutos da sua casa e eu peço para você ir em casa buscar uma caneta que você esqueceu lá dentro da gaveta do criado. E eu lhe pergunto, quanto tempo você vai levar para ir lá na sua casa, voltar aqui, etc. Você diz, tem 40, 80, 1h20 mais ou menos eu faço isso. Eu falo, tá bom. Então ao invés de você ir, peça essa pessoa para ir. E essa pessoa nunca foi na sua casa, não sabe onde você mora. Mas você dá um endereço direitinho, anota e entrega para a pessoa. Você acha que a pessoa vai à sua casa e volta no mesmo período de tempo? Provavelmente não. Por quê? Porque ela pode errar o bairro, ela pode errar a rua, ela pode errar a casa, ela pode errar o quarto, ela pode errar a gaveta, ela pode errar a caneta. Porque você tem um mapa claro de como ir na sua casa e voltar, porque você vai lá todo dia. A pessoa que nunca foi, ela não tem esse mapa. É óbvio, não é? É a mesma coisa na vida. Se você tem um mapa daquilo que você quer na vida, você obtém. Se você não tem um mapa claro na sua cabeça, fica difícil, leva mais tempo. Então é que eu digo o seguinte, primeiro você tem que aprender a transformar os seus sonhos em metas e depois transformar suas metas em realidade. Como é que você transforma um sonho numa meta? Bom, primeiro você tem que sonhar, né? A maioria já parou de sonhar, já jogou a toalha. Acho que o brasileiro está precisando aprender a sonhar novamente. Então primeiro você tem que sonhar. Aí como é que você transforma um sonho numa meta? Muito simples, coloca uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia, provavelmente não vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque algum dia não existe no calendário. Quando você diz, algum dia eu vou ler esse livro, quando eu tiver tempo, o cérebro fala perfeitamente, o dia que algum dia chegar, nós vamos ler esse livro. Só que algum dia não chega. Algum dia eu vou abrir a minha empresa. Você não abre, nunca. Então o que você tem que fazer? Colocar datas nos seus sonhos. Porque no momento que você coloca a data, eu não estou garantindo que você vai realizá-los. Mas eu estou dizendo que a sua chance de realizá-los aumenta pelo menos 1000 vezes no momento que você põe data nos seus sonhos. Você transforma os seus sonhos em metas. Depois nós vamos mostrar como é que nós transformamos metas em realidade. Mas você tem que ver que tipo de meta também. Você pode ter meta física. Você sabe que nós não temos uma alma? Nós somos uma alma e temos um corpo que abriga essa alma durante o período que nós passamos por aqui. Então você tem que ter meta física, você tem que cuidar do seu corpo. Mente sã, corpo são. Senão não adianta. Porque mente e corpo é uma coisa só. Se você tiver com o corpo doente, a sua mente vai ficar doente. Porque é uma coisa ligada, interligada com a outra. Agora tem gente também que só se preocupa com a parte física. O cara que faz, um indivíduo que faz musculação, ele gasta 8 horas por dia numa sala de musculação, anda todo cheio de músculo e quando ele chega aos 50 anos de idade ele entra em depressão, porque todo o ego dele está na musculatura. Você não pode ficar só no físico também. Do mesmo modo que você não pode ficar só no espiritual. Teilhard de Chardin, o jesuíta teólogo francês, tem uma frase linda, ele diz o seguinte: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Significa viver num corpo, significa pagar as contas do fim do mês. Você não pode, nesse nível aqui, viver só uma vida espiritual. Você pode ter a sua parte espiritual, claro que você tem, mas você não pode só viver a espiritualidade. Se você quiser viver só a espiritualidade, não é nesse plano. Talvez depois da sua morte, depois da sua transcendência, depois da sua mudança de endereço cósmico, você vai fazer isso 24 horas por dia. Tem gente que só tem meta social. Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? Tem gente que só tem meta financeira. Infarto aos 40, não sabe por quê. Tem gente que só tem meta profissional, só quer ser promovido. Se identifica totalmente com a profissão, mais nada. Se tirar, sou mandado embora, suicida. Tem gente que só tem meta familiar. Existe uma síndrome nos Estados Unidos chamada síndrome do empty nest. A síndrome do ninho vazio. É a dona de casa, a mãe de família que se dedica totalmente aos filhos. Os filhos crescem e vão embora, como nós fomos, aí elas entram em profunda depressão. Os seus filhos são muito importantes. Tão importantes quanto você, nem mais, nem menos.
Você não pode colocar todos os seus ovos numa mesma cesta, porque alguém vem, carrega a cesta, você fica sem ovos. Você tem que ter metas mentais. Mas não adianta você ter só meta mental. Não adianta você ler a enciclopédia britânica de capa a capa e não poder nem balançar a cabeça para o conhecimento não sair do lugar e você não implementar. O que adianta o conhecimento sem implementação? É inútil. Além de você ter todas essas metas, você tem que ter uma coisa mais importante do que metas, que é que costura tudo isto. Chama-se finalidade de vida. Por que você está aqui? Tem gente que está aqui como tubo. Come, bebe e vai ao banheiro. Come, bebe e vai ao banheiro. Come, bebe e vai ao banheiro. Tubos humanos. Você veio aqui para uma função mais nobre do que essa. Então você tem que estar sempre questionando. E a melhor hora de você questionar isso é antes de dormir. Tudo que acontece com você nos 20 minutos antes de você deitar, com o seu cérebro, rumina a noite inteira. Se você assiste muita violência e vai dormir, durante a noite toda a violência rumina no seu cérebro. Se você briga com seu esposo ou sua esposa e vai dormir, você passa a noite brigado. Se você brigar, procure fazer as pazes antes de dormir, porque do contrário você vai brigar a noite inteira e vai deteriorar, vai atrapalhar o relacionamento. Então, se você fizer uma pergunta para você mesmo, durante 7 dias seguidos, qual é a minha finalidade de vida? E for dormir, durante o sono, o cérebro vai ficar ruminando essa pergunta. E talvez quando você estiver tomando café da manhã ou dirigindo para o trabalho, virá a resposta. No momento que você descobre a sua finalidade de vida e você alinha as suas metas com a sua finalidade de vida, o universo passa a conspirar a seu favor. Você não tem mais problema financeiro, você aumenta a sua energia, a sua vitalidade. Segunda-feira fica o dia mais gostoso que você está começando suas atividades. Então procure descobrir qual é a sua finalidade de vida. E você então aí vive a sua vida com essas prioridades. Porque você pode dividir tudo que você tem para fazer em 2 categorias. Urgente e importante. Você pode fazer uma coisa que seja urgente e importante, urgente e não importante. Importante, urgente, importante, não urgente. O ideal é você estar trabalhando em coisas importantes e não urgentes, porque aí você pode trabalhar com calma. Pensar que você está correndo uma maratona e não uma corrida de 100 metros. E obter o que você quer na vida. Você está dizendo, mas se eu for obter o que eu quero, e o outro, como é que fica? Ele não vai obter o que quer? Vai sim. O universo é um lugar abundante, feito para todo mundo ganhar. Aquela teoria que o Malthus tinha, Thomas Malthus, o economista escocês, de que um dia a Terra não ia produzir a quantidade de alimento necessária para a população que continua crescendo, Malthus não levou em consideração a tecnologia. Desde 1965, não sei se você sabe disso, tem mais alimento do que gente para comer no mundo. Nós temos um surplus. Nós temos um excesso de 20% de alimentação no mundo. As pessoas estão passando fome não é por causa de falta de alimento. Tem nada a ver com falta de alimento. Se você quiser acabar com a fome do mundo, aumentando alimentos, você está procurando a sua carteira onde você não perdeu. O que acontece é um problema de distribuição. É diferente. Mas o universo é para todos. O universo é um lugar abundante e você tem direito de criar o seu mapa, de explorar o seu território, de transformar os seus sonhos em metas e transformar as suas metas em realidade. No próximo vídeo eu vou lhe ensinar como que você transforma metas em realidade. Até lá!